Bem-vindas e bem-vindos ao Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A quarta temporada do Didaticast será dedicada à narrativa e reflexão de docentes que atuam na educação básica sobre temas afetos à área da didática. A obra de referência escolhida para essa temporada foi Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Olá, eu sou Deise Cordi, tenho 54 anos, sou pedagoga com habilitação em anos iniciais, mestre e doutora em educação. Recentemente aposentada, atuei por mais de 29 anos como professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, em Santa Catarina, e desde 2000, com algumas saídas para atuar em outras funções, estive na EJA como professora alfabetizadora, onde também trabalhei com a formação dos professores alfabetizadores e na coordenação de núcleo de EJA. Eu agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modalidade da educação de jovens e adultos e o conceito freiriano de dodicência. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Bom, então, para a gente travar essa reflexão, essa discussão, eu organizei a minha fala em 3 pontos. No primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre o que é a EJA. No segundo ponto, eu quero explicitar como se organiza a EJA da Rede Municipal de Florianópolis. E o terceiro e último ponto, vamos discutir sobre os sujeitos da EJA e aí vamos discutir o conceito de dodicência. Ok? Então vamos lá. O que é a EJA? Né? Na LDB 9396 de 96, o artigo 37, pequeníssimo, vai falar da EJA e diz que a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade certa. Nesse momento, a EJA é ofertada para pessoas que tenham a partir de 15 anos no ensino fundamental e 18 anos ou mais no ensino médio. EJA é uma das modalidades da educação básica, assim como educação especial, educação indígena, educação quilombola e outras, né? É uma modalidade, ela atravessa o ensino fundamental e o ensino médio. Para nós que atuamos nesse campo, é importantíssimo frisar que devemos nos referir à EJA como a EJA e não o EJA, porque a EJA remete a essa nova organização que é a educação de jovens e adultos. E quando a gente escuta o EJA, remete ao ensino supletivo, que já foi extinto há muitos anos, né? Desde a LDB de 96, mas ainda as pessoas ainda se referem a esta modalidade como o ensino supletivo. Ele não existe mais e educação de jovens e adultos é muito mais nobre, né? Refere-se a educar os sujeitos a ela destinados e não ensinar os sujeitos a ela destinados. Para nós é importante. Também dizer que educação de jovens e adultos está na Constituição Federal de 1988 como um direito subjetivo, quer dizer, não precisa se batalhar por ele, ele precisa ser ofertado. Onde houver demanda, a educação de jovens e adultos precisa existir. Ensino fundamental, obrigação dos municípios. Ensino médio, obrigação dos estados ou do ensino federais, né? Então, EJA é uma modalidade, é ensino regular, também muita gente
faz essa contraposição de que existe o ensino regular e existe a EJA. Eu sempre gosto de dizer que o contrário de regular é irregular. Então, quando não se refere a EJA como ensino regular, está dizendo que ela é irregular. E aí também existe um imaginário do tempo em que EJA era ainda um projeto especial, que era ofertado quando se queria ofertar, né? Então, com a Constituição de 88, com a garantia desse direito subjetivo, deixa de ser um projeto, entra como modalidade de educação básica, portanto, é ensino regular. E muito mais se poderia dizer sobre o que é a EJA, né? No Brasil, poderíamos entrar na discussão de que a EJA vem historicamente, né, sofrendo restrições e ataques, e é muito difícil trabalhar na educação de jovens e adultos do Brasil, existe muito preconceito ainda, mas nós resistimos. Estamos aí, a EJA existe e é uma bonita página da história da educação brasileira. A EJA do município de Florianópolis existe desde os anos 70, desde o início dos anos 70, até os anos 90 foi era ainda ensino supletivo, né? E ela foi só ofertada para anos iniciais. A partir dos anos 90, os próprios estudantes que se formavam nos anos iniciais começaram a pedir que viesse o ensino fundamental 2, e aí foi implantado o ensino fundamental 2. Né? Nós temos desde o ano 2000 o nosso modelo pedagógico próprio, que está previsto em lei também. A EJA tem a liberdade de organizar o seu currículo, seus tempos de forma própria. Só que a maioria das EJAs do Brasil se organiza também muito parecido com a escola que a gente chama de convencional, né? Por disciplinas, por provas, por exames. E nós eliminamos toda essa estruturação e criamos um modelo pedagógico próprio. Para nós, o primeiro segmento e o segundo segmento. O primeiro segmento corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Segundo segmento, anos finais do ensino fundamental. E nós trabalhamos a partir de 2 princípios educativos. A pesquisa, que é mais forte no segundo segmento, e a leitura, que é fundamento do primeiro segmento. Mas ambos os princípios coexistem, interagem e se complementam. Eu poderia falar muito mais aqui, existem muitas pesquisas realizadas nos programas de mestrado e doutorado, em várias licenciaturas, né, sobre o nosso trabalho com os princípios educativos. É de uma riqueza muito grande, de uma beleza muito grande e de uma diferenciação muito grande. Então, a gente elimina algumas questões que são engessantes, né, e a gente vai criando outras possibilidades de trabalho que vão conversar diretamente com as concepções freirianas e diretamente com a docência, que é o que eu venho aqui tentar trazer um pouquinho para vocês. Mas é muito complexo, o objetivo não é esse aqui, então eu só vou dizer para vocês que nós temos um lindo modelo pedagógico próprio. Como último ponto, eu venho trazer para vocês a discussão sobre os sujeitos da EJA. Quem são essas pessoas? Quem são? Onde vivem? Né? Quem são essas pessoas que chegam até nós? Como eu já falei antes, né, são pessoas que têm que ter no mínimo 15 anos para se matricular na EJA, e elas então já chegam com um histórico de vida, de experiências, uma bagagem, inclusive escolarizante ou escolarizada, muito forte, muito grande. E eles são um pouco diferentes, né, os que chegam no primeiro segmento e os que chegam no segundo segmento. Quem chega mais no segundo segmento, que é os anos finais, são muitos jovens chegam hoje ao segundo segmento, né? Tem muitas pesquisas também falando da juvenilização da EJA, é um fenômeno, né, recente, dos anos 2000 para cá,
que os jovens saem do ensino fundamental convencional e partem para a EJA como uma forma de ganhar tempo, né? E as escolas, sem muita cerimônia, também convidam esses estudantes que já têm 15 anos e ainda estão no ensino fundamental a conhecerem a EJA. Então, os anos finais, o segundo segmento, é basicamente composto por muitos jovens de 15 a 17 anos, mas também nós temos adultos jovens e adultos já caminhando para a terceira idade no segundo segmento. O primeiro segmento, que é o meu espaço de atuação, né, que é os anos iniciais, ele é composto mais por adultos e idosos. Inclusive temos turmas, inclusive na própria Universidade Federal, no núcleo de estudo da terceira idade, 3 turmas só de idosos, uma turma de primeiro segmento e 2 turmas de segundo segmento, só de idosos a partir de 55 anos, não tenho certeza. Então, como eu falei, esses sujeitos chegam com uma história de vida muito rica, muito forte, muito marcante, e eles chegam no primeiro segmento com uma autoestima escolar muito baixa. Não é incomum que eles cheguem dizendo para a professora que eles não sabem nada, né? Uma questão importante também que eu devo frisar é que na EJA de Florianópolis, então eu estou sempre me referindo aqui à EJA que eu conheço, que é a EJA de Florianópolis. Na EJA de Florianópolis, os anos iniciais vão estar atuando especificamente na leitura e escrita, no aperfeiçoamento ou no desenvolvimento, na apropriação da leitura e escrita. Quando o estudante já se apropria, leitura e escrita e obviamente também numeramento, né? Quando o estudante já se apropria destes conhecimentos, ele é promovido para o segundo segmento. E lá no segundo segmento, como ele vai trabalhar com a pesquisa, ele pode desenvolver pesquisas sobre questões afetas, né, à sua vida, à sua comunidade, e com a carga horária completada, a carga horária é a mesma do ensino fundamental, eles concluem o ensino fundamental conosco. Então, não somos disciplinares, tanto no primeiro quanto no segundo segmento. Então, esse estudante chega com objetivos já muito bem definidos. O que é que eu quero aqui? Eu quero aprender algumas coisas nesse sentido, no sentido da minha profissão, que me ajudem a entender algumas coisas, algumas questões aqui. Eu quero melhorar minha escrita, eu quero melhorar minha leitura, eu quero aprender para ler a Bíblia, eu quero aprender para tirar carteira de motorista, eu quero aprender coisas específicas. Neste sentido, entra o conceito de docência, né, que é docência e discência. Na EJA, o estudante participa do planejamento. O planejamento não é esvaziado deste sujeito. Este sujeito compõe o planejamento, ele está junto com o professor, quando se pensa o que é que eu vou ensinar, junto está para quem eu vou ensinar. E este para quem é este sujeito que está ali, e ele também pode dizer: isso eu quero aprender, isso não. Uma coisa que a gente tem muita preocupação na rede municipal é de inserir nossos estudantes nos movimentos culturais da cidade. E não é incomum ouvirmos que, poxa, professora, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse assistir uma peça de teatro. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse num festival, que eu fosse no cinema, né? Que eu fosse num desafio de rap, que eu fosse numa roda de capoeira, né? Essas questões. E a gente também leva para dentro dos núcleos, os núcleos de educação de jovens e adultos são as organizações, como é que é a Escola de Educação de Jovens e Adultos, né? Então a gente também leva para os núcleos pessoas, escritores, pensadores, pessoas também que fazem
trabalhos manuais, enfim, artistas de toda a ordem, para que eles travem relações com os nossos estudantes. Então, é nosso papel a ampliação cultural e o envolvimento também político nas organizações de bairro, Câmara de Vereadores, todas essas questões que fazem os nossos estudantes, trazem aos nossos estudantes as possibilidades de participar ativamente da vida em comunidade, da vida no município, né? Participar e intervir. Este é o nosso papel. Então, nós não estamos lá para dizer para eles o que é ou não importante eles aprenderem. Nós estamos lá para caminhar junto com eles, no sentido de que conquistem espaços que jamais imaginaram que poderiam ser deles também. E no segundo segmento, para vocês terem uma ideia, no primeiro segmento, então, a gente ensina a ler, escrever e a questão da matemática básica, né? No segundo segmento, nós temos todos os professores de todas as áreas, os 8 professores, mas nenhum professor vai estar à frente da sala sozinho, dando aula da sua disciplina, português, matemática, nada disso, né? Ele estará sempre em dupla ou trio, com outro professor de outras áreas, desenvolvendo um planejamento que tem a ver com as pesquisas individuais ou de pequenos grupos daqueles estudantes que estão ali. E quem decide o que vai pesquisar não é o professor que diz esse grupo pesquisa água, esse indústria e esse política. Cada grupo vai dizer o que quer pesquisar, grupo ou sujeito, né? Individualmente vai dizer o que quer pesquisar. E o papel dos professores é caminhar junto com eles para encontrar respostas àquele primeiro questionamento que a gente chama de problematização. Educação de jovens e adultos é apaixonante, é uma área de conhecimento muito bonita, muito repleta de amor, de amizade, de comprometimento, de militância. É difícil encontrar um professor de EJA que não seja militante. E o trabalho com os jovens e adultos é sempre muito prazeroso. Fácil? A educação não é fácil em nenhum nível, né? Mas é extremamente prazeroso, porque a gente caminha junto com os nossos estudantes e não à frente e não nos colocando num lugar privilegiado, né? Privilegiados somos pela relação que estabelecemos com eles. Eu não sei se deixei aqui alguma questão de lado, me coloco à disposição para outras conversas quando vocês acharem necessários. Muito obrigada pela oportunidade e sigamos. Neste quarto episódio, ficamos muito felizes em receber como convidada a professora doutora Daisy, que possui experiência na educação de jovens e adultos. Nesse episódio, ela falou como se organiza a EJA na rede municipal de Florianópolis e sobre os sujeitos da EJA. Edição por Lisiane Souza, estudante do curso de Pedagogia da UFSC, monitora da disciplina de Didática. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast. Fique atento aos próximos episódios e continue usando.